30 anos de existência da ABD, Associação Brasileira de Documentaristas, foi a chamada Lei do Curta, aprovada em 1979. Ela garantia a exibição de um curta brasileiro antes de cada longa estrangeiro. Apesar de ainda estar em vigor, a Lei do Curta não é cumprida pelos exibidores. Eu acho que para a ABD e para o cinema no país, a maior conquista que essas leis todas já trouxeram a nível de difusão cultural, de você conseguir definir uma identidade do país, é sem dúvida a lei do curta-metragem. Porque, na verdade, com esse sistema, todo espectador que comprar um ingresso para assistir a um filme, isso em tese, todo espectador que comprou ingresso para assistir um filme vai ver o cinema brasileiro. A lei do curta-metragem é uma lei que existe. A lei, ela não foi extinta, não se acabou. É uma lei que existe. Na verdade, o que não existe mais, o que não existiu mais a partir da extinção do Concine e da Embrafilme foram os instrumentos de fiscalização e de sanção pelo não cumprimento, da lei. Acho que a grande questão da BD, hoje e sempre, é a exibição. Porque a gente trabalha pela produção, a gente trabalha pela difusão dos filmes, mas quem é mais velho como eu, que pegou a época que tinha a lei do curta, onde os curtas passavam no cinema, a gente tinha uma porcentagem do ingresso, a gente passava antes de filme estrangeiro, e isso era fundamental para a cultura cinematográfica e para a formação de público para o cinema brasileiro. Eu acho que a grande reivindicação da ABD sempre será ocupar um espaço de exibição. A gente faz filmes, nossos filmes têm qualidade, nossos filmes têm interesse, e a gente acha que é fundamental que esses filmes sejam exibidos, porque a função social do filme, aliás, a função artística do filme é ser exibida, tem uma plateia, é o diálogo de quem faz com quem vê. Então a gente quer que os filmes passem, voltem a passar. A gente acha que é possível reeditar a lei do curta adequando a realidade, Hoje tem uma realidade diferente da época da década de 70, quando tinha a lei do curta. Mas a nossa reivindicação básica é essa, que os filmes voltem a ser exibidos nos cinemas comerciais. É engraçado. Um pintor que nem você, com toda essa estrada, cheio de prêmio, famoso, ainda precisar de uma modelo. Às vezes eu penso que você faz isso só de sacanagem, pra poder me ver nua. Ou então não se lembra mais como era. Quer café? Obrigado. E o balanço que eu faço desses 30 anos é de uma associação que amadureceu, de uma associação que vem sabendo representar de forma politicamente adequada os profissionais, notadamente os profissionais que atuam na área do curta-metragem, ajuda muito essas pessoas a compreender as entranhas da nossa atividade, E é hoje, seguramente, entre as associações de classe ligadas ao cinema, a que está mais consolidada, a que tem uma expressão nacional mais marcante. Onde é que a gente está, Raul? No sinal, em frente ao Instituto. Ah, então agora deixa eu ir sozinha, eu tenho muita coisa pra fazer. Obrigada, tchau. Lúcia, eu não tenho nada pra fazer não. Se você quiser, eu te levo lá na tua sala. De jeito nenhum, Raul. Eu tenho muita coisa pra fazer aqui dentro, nem sei por onde começar. Eu prefiro ir sozinha mesmo, obrigada. You, baby, let me kiss you. Hey. What is there to find a rainbow side? O objetivo da BD é propagar e incentivar a produção do curta-metragem e do documentário ou do longo estreante e
fazendo com que as autoridades, a população civil entenda que é importante a gente ter a nossa própria produção, né? Não só conhecer a produção nacional de outros, né, outros estados, mas principalmente começar a ocupar os espaços, né, que durante 20 anos a gente tem aí ficado de fora, para que a gente possa também ter uma representatividade, né, junto ao chamado cinema brasileiro, né, para não ficar só com o eixo Rio-São Paulo. Em 83, eu acho, se eu não me engano, teve uma reunião histórica que foi em Olinda, que foi exatamente para discutir sobre as cotas, né, que eu acho que, para mim, é um principal ponto da ABD, de luta da ABD, que foi a discussão das cotas. Que antigamente a divisão da produção de curta-metragem era muito irregular, entendeu? Era muito desigual. Ou seja, eram 20 projetos, por exemplo, 18 projetos para Rio e São Paulo e 2 projetos para o resto do país. Então isso ficava ruim para a produção fora do eixo Rio e São Paulo. Essa reunião da ABD que houve em Olinda foi exatamente para dividir essas cotas, ou seja, 30% para São Paulo, 30% para o Rio de Janeiro e 30% para o resto do país. Era desigual na época, mas de qualquer maneira atingiu. Acho que isso aí melhorou muito e abriu um leque para que outros estados pudessem entrar. Pode fazer o pedido que será concedido. Tá vendo aquela árvore lá no terreiro? Pois eu queria que quem subisse nela ficasse preso. Só descesse quando eu mandasse. Nossa, João, você tá com uma cara... Você tá me atrapalhando. Eu comecei na BD do Rio em 93, quer dizer, já tem 10 anos. E comecei, assim, assistindo as reuniões e tal, mas aí me aproximei da diretoria, fui presidente da BD uma vez, fui vice-presidente 2 vezes e até hoje frequento as reuniões. Ser abedista acho que vai além de uma associação política, sabe? Ela vai uma coisa de você querer fazer um cinema viável, sabe? Um cinema de ideias, um cinema de baixo orçamento e com amigos. A BD, ela conseguiu colocar o cinema cultural numa posição de destaque na produção cinematográfica brasileira. A ABD conseguiu o prêmio Estímulo com a Rio Filme, que viabilizou nos últimos 10 anos dezenas e dezenas de curtas cariocas que passam aqui, passam nos festivais pelo Brasil. Então eu acho que, bom, fazendo um balanço da BD, é um balanço positivo, um balanço de grandes conquistas e vitórias. Um detalhe curioso, a ABD congrega curta-metragistas, documentaristas e realizadores até o 2º longa-metragem. Então Lírio Ferreira e Paulo Caldas ainda são, dentro da concepção da BD, abedistas. Jorge Furtado agora já fez o 2º longa, vai partir para o 3º, já está fora, porque agora já é um profissional, já cumpriu todas as etapas de um abedista, né? Mas Beto Brant também já está com a carreira encaminhada. Mas quem ainda está lutando para fazer o 2º longa-metragem é um abedista em potencial e pode se filiar, continuar afiliado à entidade. Trabalho com audiovisual há muitos anos e assim que eu comecei a fazer cinema, curta-metragem, tem há pouco tempo e me envolvi com a BD de tal forma, acabei sendo um dos presidentes da BD Rio no momento da virada do milênio, um momento super importante. O que eu sinto, assim, que legitima o cineasta, a pessoa que faz cinema hoje no Brasil, é a militância, entendeu? É a militância política, né? Não basta fazer filme, né? Tem que fazer com que as outras pessoas façam filmes, fazer com que os filmes existam, que eles sejam exibidos, que eles participem da vida pública do povo. Isso é uma luta política misturada com a luta estética
E a BD me ensinou isso, né? Eu aprendi isso na BD. Antes de mais nada, seja um filme, seja um vídeo, seja documentário, seja ficção, seja animação, que deve ter a criatividade, né? E fazer com bastante liberdade, isso é que importa.